Glória a Deus. Boa noite a todos. É sempre um motivo de grande alegria nós podemos ministrar a palavra de Deus, principalmente nessa igreja tão amada. Como o pastor Humberto disse, nós somos amigos aí, amigo de luta, e é um prazer estar aqui. Ele falando que está cansado. Como estamos, né? Como estamos? E tem que estar mesmo, né? Porque é um sacrifício. E se não houver esse cansaço, não houver essa luta, não é sacrifício algum, né? Então, tem que estar cansado mesmo, mas vai estar tudo certo em nome de Jesus, amém? Nós vamos fazer a leitura de Jeremias, livro de Jeremias, nós vamos ler o capítulo 18. Meu iPad também quebrou. Tive que voltar às origens aqui, mas glória a Deus, né? Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Todos acharam? Isaías, Jeremias, profetas maiores ali, se encontra. Jeremias 18, versículo 1, a palavra do Senhor, ela diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso que estava sendo formado, ele se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor deles. Até aqui. Meus irmãos, eu quero falar rapidamente, nós não temos muito tempo para falar sobre as questões culturais e históricas a respeito desse texto, mas o fato é que Deus, de alguma forma, ele chama o profeta Jeremias e ele quer passar uma mensagem para Jeremias. Mas ele não quer simplesmente colocar algo no coração de Jeremias. Ele quer que Jeremias visualize aquela mensagem, que Jeremias veja aquela situação para que aquela palavra fique cravada no coração de Jeremias. Deus, ele não queria de forma alguma que aquela mensagem saísse da boca de Jeremias para o povo de alguma forma equivocada ou errada. Então ele leva o profeta até a casa do oleiro e ali ele vê aquele homem trabalhando com a roda, produzindo aquele vaso, mas aquele vaso ele se despedaça por completo. Ele se arruinou, diz o texto. Em outras traduções diz que ele se quebrou. A revista corrigida, ela diz que ele se quebrou. E essa palavra no original do se quebrou é a mesma do quebrantamento. É o Shabá. Então, o que acontece com esse vaso? Por quê? A questão é por quê que esse vaso se despedaçou completamente? Por que aquele vaso não foi para frente? E eu quero nessa noite falar sobre o quebrantamento da nossa razão, da nossa mentalidade, da nossa inteligência, da nossa força. Muitas vezes nós precisamos ser quebrantados na nossa mente. A nossa mente precisa ser quebrada muitas vezes, porque, veja bem, irmãos, nós vemos muitas pessoas com os seus corações quebrantados, principalmente na igreja. Pessoas que estão passando por momentos difíceis, por grandes lutas. Então elas chegam na igreja e elas estão com seus corações compungidos, cheios de desejo de Deus. E elas caminham até a frente, se ajoelham, se prostram, choram na presença de Deus. Mas muitas vezes, em dias sequentes,
essa pessoa está vivendo da mesma forma, do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros. Mas calma aí, essa pessoa não estava quebrantada no culto, essa pessoa não estava chorando. Então eu entendo, meus irmãos, que mais do que ter um coração quebrantado, nós precisamos de uma razão quebrantada, de uma mentalidade quebrantada, de uma inteligência que ela é conduzida de acordo com os valores e os princípios da palavra de Deus. Não adianta chorar, se lamentar, se rasgar na presença de Deus e não tomar uma atitude. Não adianta você estar em todos os cultos, 12 dias de campanha, mas quando você sai dessa porta, a sua vida é a mesma, as suas atitudes são as mesmas. Nós precisamos de uma mentalidade quebrantada, de uma mente quebrantada. A minha pergunta com relação ao que acontece nesse episódio do livro de Jeremias o que prejudicou esse vaso? E para nós compreendermos isso, nós precisamos entender o processo. O barro, ele é retirado do solo. E quando ele é retirado do solo, ali aquele oleiro, ele já vai tirando algumas sujeiras que estão naquele barro. Grandes sujeiras, pedra, palha, raízes que estão naquele barro. E depois ele amassa esse barro. Ele amassa esse barro para que ele identifique outras sujeiras. Ar que está muitas vezes ali envolto a esse barro, ele precisa sair. Depois disso ele molha esse barro, então ele começa a moldar. E quando esse vaso está bonito, está ali perfeito, está de acordo com a vontade dele, ele vai para o forno. E ele em altas temperaturas, ele é aquecido. E aí então sim, se tem um vaso perfeito. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que na nossa vida funciona da mesma forma. Muitas vezes nós estamos seguindo no Evangelho, porque nós somos barro. A ideia desse texto é que nós somos o barro, e o Senhor, Ele é o oleiro. E muitas vezes nós estamos seguindo no Evangelho, mas dentro das nossas vidas existe o quê? Muita sujeira, muitas coisas erradas. Sabe o que é interessante? Que nós nos preocupamos muito com as grandes coisas, com os grandes erros. Nós nos preocupamos, e até julgamos muitas vezes os irmãos, né? Eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso adulterar. Nós sabemos disso. Eu não posso estuprar ninguém na rua, eu não posso saquear um mercado. São grandes erros. Mas sabe qual é o grande prejudicial, o grande problema? Não são esses grandes erros, não são as grandes pedras que o oleiro, ao retirar o barro, identifica e tira com a mão. São as pequenas sujeiras que estão nas nossas vidas, as pequenas sujeiras que nós imaginamos muitas vezes que eu vou seguir em frente, ninguém vai perceber, ninguém está vendo, eu não vou retirar isso da minha vida, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou continuar dessa forma, não vou mudar. Mas sabe o que acontece? Quando esse vaso está sendo produzido, e existem essas pequenas sujeiras, esses pequenos problemas em nossas vidas, chega um momento que o vaso se despedaça por completo. Porque você não vai conseguir ir até o final carregando essa sujeira na sua vida. Chega um momento que o vaso se despedaça por completo. É por isso que nós vemos muitas pessoas. Hoje ela está muito bem, mas logo em seguida tudo se despedaça, se desfaz, quebra por completo, e você não entende o porquê. O que acontece com a vida dessa pessoa? É porque muitas vezes ela não quer confrontar esses pequenos erros que estão na sua vida, e não tem como caminhar no Evangelho com essas coisas. E eu falo de vaidade. Alguém enxerga a vaidade do teu coração? É difícil. Alguém enxerga o orgulho no teu coração? Não, é difícil. Talvez as pessoas que estejam ali mais próximas, mas é difícil até falar para você: olha, você é um cara muito orgulhoso, muda isso. Você não é humilde. São coisas que nós vamos carregando, mas Deus não se agrada dessas coisas. E nós precisamos expelir essas coisas das nossas vidas. Há uma história que diz de um homem chamado Santo Antão.
um cristão egípcio, ele decidiu viver completamente para Deus. Então ele abandonou tudo, ele largou, pegou todos os seus bens, deu para os pobres. Ele foi morar numa caverna, passava a vida inteira jejuando e orando, buscando a Deus. E um demônio ficava todos os dias ali atormentando a vida desse homem. Já na sua velhice, chegou um momento que o demônio desistiu. Falou, não, o demônio perdeu. O demônio falou, cansei desse cara. Ele é muito bom, ele é muito santo, chega. E o demônio sai da caverna, o demônio vai embora derrotado. E quando Antão percebe que venceu o demônio, ele faz uma oração. Ah, Deus, finalmente venci o meu adversário. Realmente eu sou um homem santo. Então o demônio volta para a caverna sorrindo, porque naquele exato momento o orgulho e a vaidade havia dominado o coração de Antão. Então essas coisas muitas vezes estão em nossas vidas. Orgulho, vaidade, nós não somos absolutamente nada. Nós somos apenas barro. Nós não temos o direito de determinar o que queremos das nossas vidas. Deus, Ele é o oleiro, e Ele está fazendo conforme a sua vontade. Às vezes, né, meus irmãos, nós estamos lá crescendo, um vaso bonito. Você começa a olhar para a sua vida, você fala, nossa, estou prosperando, estou com dinheiro, estou com uma empresa boa, minha família está bem, nossa, eu sou bom. Então, muitas vezes tudo isso se despedaça. Mas isso não é por mal, é porque Deus, Ele nos ama. E nós não conseguimos chegar a ser um vaso perfeito com essas coisas em nossas vidas. Eu sei que é difícil, irmão, eu sei que é luta. Teve um tempo atrás, não tem muito tempo, claro, eu voltei dos Estados Unidos e quando eu voltei eu precisei comprar um carro. Mas eu não queria um carro qualquer, queria um carro desses grandes, SUV. Eu não vou andar mais de carro pequeno, não quero mais. E aí eu comprei um carro grande, que eu gostei, aquela coisa. Só que eu não consegui pagar o carro, né? E aí eu corri lá pro meu sogro, compra meu carro, não estou conseguindo pagar. Sogro é para isso, né? Tem coisa mais gostosa na vida de um sogro do que ajudar o genro, né? Não é uma coisa boa isso, né? Vai usar com a minha filha mesmo, então vai ajudar, né? Sem vergonha. E meu sogro comprou meu carro e na troca ele me deu um carro velhinho, bem velhinho, sofrido, desses baixinhos, sem nada. E aí eu estou andando com aquele carro, na primeira chuva que pegou, tinha mais água dentro do meu carro do que lá fora. Falei, isso daqui é uma enchente móvel, meu. Não dá para viver desse jeito. E eu ia buscar minha esposa. E aí eu falei, não, eu não vou buscar ela vai entrar nesse... Tem quase 10 centímetros de água aqui no passageiro. Eu não vou. Daí eu parei uma rua antes, achei uma canequinha na rua e tirei a água ali. E passou uma senhora, ficou olhando assim, eu tirando água. Fiquei com muita vergonha. Eu falei, meu Deus, eu não posso ficar andando com um carro velho desse. Cheio de vaidade no coração, cheio de orgulho. Como não? Como que eu não posso andar? Pior de ônibus, não é? Podia piorar mais. Então nós temos essas coisas em nosso coração, é muito orgulho. E demorou, viu, irmão, para dar uma melhorada no meu carro. Tive que andar com enchente móvel durante um tempo. É triste demais. Quando enchia aquilo ali, não tinha como não murmurar, né? Não sei se só eu que sou mais pecador, mas acho que qualquer um aqui ia dar uma murmurada. Falo, meu Deus, como é que eu ando com esse negócio aqui? Coisa triste. E Deus foi bondoso comigo, foi melhorando a situação, mas tem que passar. E aqui vem uma lição para as nossas vidas. Sabe qual é a solução para que você seja um vaso limpo, muitas vezes? Sabe qual é a solução? É que muitas vezes nós temos que ser mais amassados.
Nós somos o barro. E o processo do barro é esse. O oleiro, ele amassa o barro. Porque quando ele está amassando o barro, ele identifica sujeiras, coisas que vão atrapalhar lá na frente. Não dá para você carregar essas sujeiras. Nós precisamos ser mais amassados. Por isso entenda, irmão, se as coisas estão difíceis para você, se está luta, se está na prova, você está sendo amassado, saiba, Deus está te amassando porque Ele te ama, porque Ele quer ver você com um processo completo, abençoado. Nós reclamamos, nós questionamos, Deus, por que eu estou passando por isso? Olha o pastor Humberto na prova, Deus vai dar um carro para ele, mas até então, ele está sendo amassado, ele está sendo, para quem está de fora é bom, né? Para quem está de fora é gostoso, né? Nós não nos incomodamos, Deus vai honrar grandemente, mas por enquanto é necessário ser amassado, é necessário. Segundo lugar, a flexibilidade do barro. Muitas vezes esse barro, só tenho 15 minutos, hein? Muitas vezes esse barro, ele se endurece, ele se enrijece. Não dá para moldar um barro que está duro, está seco. Então, vem a água do Espírito sobre as nossas vidas. Essa água faz parte do processo e nós somente nos tornamos pessoas flexíveis quando o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. É somente o Espírito de Deus para nos dar essa flexibilidade de compreender os processos de Deus em nossas vidas. Nós precisamos todos os dias, Senhor, me rega com o Teu Espírito, porque eu não quero ser um barro duro, eu não quero ser um barro rejeitado, eu quero ser um barro que aceita ser moldado pelo Senhor. Nós precisamos compreender que Deus está moldando as nossas vidas. A palavra do Senhor, em Jeremias 17:9, ela diz que o nosso coração, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O nosso coração, ele se endurece. Nós, por estar passando por momentos difíceis, nosso coração se enche de amargura, se enche muitas vezes de ódio. Nós queremos colocar a culpa em terceiros. Eu estou passando por isso por causa de fulano, estou passando por isso por causa de ciclano. Não! Você está passando por isso simplesmente porque Deus preparou esse momento para você passar por isso. Nós precisamos entender o processo. Nós somos o barro, Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. E se não vier essa água do Espírito sobre nós, nós não aceitamos ser moldados. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Não endureçai os vossos corações. Se ouvirem a voz do Espírito, não endureça os vossos corações. Hebreus capítulo 3, 7 e 8 diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. É o que a palavra do Senhor, ela diz. Então nós precisamos deixar os nossos corações quebrantados na presença de Deus. Senhor, está difícil, Pai, mas eu louvo o Teu nome por isso. Eu louvo o Teu nome por essa luta. Sabe, os discípulos, eles se alegravam pelo fato de passar por diversas dificuldades. Paulo, ele declarou: eu me alegro de sofrer por Cristo. No livro de Tiago diz: alegrai-vos pelo fato de passar por diversas provações. Eu sei que ninguém gosta, mas saiba, você será aprovado. Somente permaneça. O Espírito está trabalhando em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no teu coração. Não rejeite isso. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. O Espírito Santo, Ele não trabalha em nós porque nós somos bons. Ele trabalha em nós porque Ele tem um projeto nas nossas vidas. Então, se o Espírito Santo de Deus está tocando em você, meu irmão,
está mandando você arrancar algumas coisas, está mandando você mudar o seu estilo de vida de alguma forma. Alegrai-vos por isso, porque o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. E que bom que Ele está trabalhando. Terceiro e último, a soberania é do oleiro, não é nossa. O oleiro decide que tipo de vaso você será. Uma das coisas mais difíceis do ser humano é tentar, sabe, a gente vê que nós não temos dificuldade de chorar com aqueles que estão chorando. A pessoa está passando por luta, problemas, a gente ajuda, faz campanha, faz rifa, ajuda com dinheiro, ajuda em oração, porque a gente não tem muita dificuldade de chorar com os que choram. Mas se alegrar com aqueles que estão se alegrando, é um pouco mais difícil para a gente. Quando nós vemos que a pessoa do nosso lado cresceu na vida, ele está com dinheiro, ele está bem, olha só, a casa nova, o carro novo, nós temos um pouco mais de dificuldade, é ou não é? Você não quer confessar, né, irmão? Mas é difícil, porque nós olhamos e nós falamos, Deus, por que ele e não eu? Por que todo mundo ficou bem e eu não? Eu passei pelas mesmas provas, as mesmas lutas, estou na mesma igreja, faço as mesmas coisas. Eu estou aqui, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Mas saiba que numa casa há vasos de honra e vasos de desonra. Há vasos de todo tipo. Há vasos para questões nobres, como há vasos para questão não tão nobres. Mas tudo isso, quem decide é Deus, é o oleiro. Como Ele vai usar esse vaso? Não é questão nossa, é de Deus. Deus determina tudo isso. Então, se eu vivo esse estilo de vida, eu não estou falando para você não fazer mais nada, não querer melhorar de forma alguma. Você tem que fazer tudo o que você puder. Mas você tem que entender que Deus nos colocou nessa terra para nós chegarmos até onde Ele quer. É a vontade do oleiro, não é a nossa. Não somos nós que decidimos essas questões. E eu preciso compreender que é necessário essa mente quebrantada. É necessário essa inteligência quebrantada. É necessário esse pensamento quebrantado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós estamos pensando como um mundo. E isso que é errado. Nós não podemos calcular como o mundo. Nós não podemos ter a mentalidade do mundo. Nós temos que ser a diferença. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir, glória a Deus, Deus já me deu muito. Eu não posso querer chegar onde Deus não quer que eu chegue. Você acha que eu não queria ganhar nessa Mega Sena agora? Hein? 380 milhões. Quem jogou aqui? Não, precisa levantar. Pegadinha, né? Não vai levantar a mão não, irmão. Eu não joguei, mas quando eu olhei o número, eu falei, Deus do céu, 380 milhões, hein? Será que você vinha para os 12 dias? Vem não, 380 milhões você não vem nos 12 dias. Ô Vitão, dava um carro para cada um da igreja, acredita. Já ia olhar assim e falar, aquele irmão vai me pedir dinheiro, não vou para o culto hoje não. Não vou. Aquele outro ali, o Wagner, vai me sequestrar. Não vou. Nós não estamos com essa estrutura, irmão. Deus não nos dá porque somos um vaso ainda em preparação. Se você fosse um vaso com estrutura, Deus lhe daria. Deus não tem problema algum com a riqueza, Ele te dá, mas você não tem estrutura ainda. Quando você estiver com a estrutura, se estiver preparado, sem nenhuma impureza, né, nesse barro que é você, sem dúvida alguma, Deus vai derramar sobre a sua vida. Mas agora talvez você não esteja preparado. Então,
Comece a colocar o coração diante de Deus, a mente diante de Deus. Senhor, quebranta a minha mente, Pai, porque eu quero alcançar lugares altos. Pode colocar-se de pé no seu lugar. Para nós concluirmos, uma razão quebrada, um intelecto prostrado, rendido a Deus. Sabe como nós adquirimos uma mente quebrantada? Uma razão segundo a palavra de Deus, um intelecto segundo a palavra de Deus, quando nós nos encontramos com o Pai. Quando nós temos um encontro genuíno com o Pai, todas essas coisas da terra que nos preocupam se tornam nada, se tornam pequenos, se tornam vazios, não serve para nada. Nós compreendemos que tudo aquilo não é nada diante de Deus. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, a nossa mente é transformada. Isaías, no capítulo 6, a palavra do Senhor, ela diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo. Acima dele estavam os serafins e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, ouvi a voz daquele que conclamava, e os umbrais da porta se moveram. Então disse eu: ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías era um profeta, mas quando ele tem esse encontro com Deus, ele entende que ele era um homem impuro, e habitava no meio de um povo impuro. Jó era um homem íntegro, justo, religioso, e ele passa por todo aquele processo de ser amassado por Deus. Perdeu sua família, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu seus animais, perdeu tudo, estava doente. Mas quando chega no capítulo 42, versículos 5 e 6 de Jó, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho uma mente transformada. Agora eu entendi que nada disso tem sentido. Só tem sentido fazer a tua vontade nessa terra. Livro de João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, João, ele tem um encontro com o Senhor, e a palavra de Deus diz que ele cai como um morto, porque é isso que acontece conosco. Quando nós temos um encontro com Deus, nós morremos completamente para esse mundo, temos uma mente renovada, transformada. Aleluia! Vamos adorar a Deus.